Grande e maravilhosa foi a obra do Senhor na vida de Ezequias. Nós vimos que num determinado momento lá, Deus, para provar a Ezequias, Deus fez com que o relógio de sol retrocedesse em 10 graus. E isso ficou notório, isso marcou a história da civilização. Isso não é uma história, isso é um fato. Isso é um fato que aconteceu, inclusive o povo do rei da Babilônia, que o rei da Babilônia enviou o povo dele, um pessoal dele, pessoas dele, para congratularem-se com Ezequias naquela ocasião, porque eles perceberam o que tinha acontecido com o sol, e o sol era o deus dos babilônios. Então você veja que não é um fato novo, é uma história de fato, é um fato real que é acontecido de fato. Mas nós vemos ali, na história de Ezequias, muito mais ainda. Nós vemos, por exemplo, o poder de Deus quando o rei da Síria Senaqueribe tenta invadir Judá. E o próprio Ezequias, por ele ser um homem que nós temos ali várias faces dele, né? Ele fazia o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que Davi fizera. Ou seja, Ezequias andava pelos caminhos de Deus. Ele removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até naqueles dias os filhos de Israel ainda queimavam incenso e chamavam aquela serpente Neustã. Mas Ezequias confiou no Senhor, no Deus de Israel, de maneira que depois de Ezequias não houve nenhum outro rei semelhante em todos os reis de Judá. Ele se apegou a Deus de tal forma e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. E dessa forma foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, ele lograva bom êxito, ou seja, ele conseguia atingir seus objetivos, porque ele guardava os mandamentos do Senhor e o Senhor andava com ele onde quer que ele ia. Então você veja que nós vemos assim uma testificação acerca de Ezequias e de seu reinado, coisa que nós não vemos tão fácil na Bíblia. Nós vemos outra testificação acerca de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, testificado por Cristo. Mas aqui nós vemos no livro de 2 Reis, capítulo 18, essa história sendo contada, mostrando o quanto Ezequias foi fiel a Deus, o quanto Ezequias andou bem para com Deus e fugia de tudo aquilo que não era dos mandamentos do Senhor. Ele buscava destruir os ídolos, os postes ídolos, as idolatrias. Ele não gostava da idolatria, ele preferia que o povo estivesse à vontade do Deus vivo, à vontade do Deus de Israel. Então, veja bem, dessa forma nós vemos ali que o próprio rei Senaqueribe, ele tenta invadir Judá e ele tenta colocar o rei Ezequias e todo o seu povo submisso a ele. Mas como o rei Ezequias era um homem que ouvia a voz de Deus, então o rei Ezequias conquistava, através da sua audição a Deus, ele conquistava de Deus cada vez mais a confiança de Deus, de forma que Deus dizia a ele o que ele deveria fazer.
E conforme o que Deus dizia a ele do que ele deveria fazer, eram os passos que ele tomava a favor do povo de Israel. Ou seja, ele não tomava decisões por sua própria conta, porque a soberba ele não permitia que crescesse em seu coração. Ele queria, sim, ser um homem segundo o coração de Deus. Tá? Ele esperava que, ao receber as misericórdias de Deus, que seus caminhos fossem guiados pelo próprio Deus. Recebendo as misericórdias de Deus, ele sabia que ele também seria guiado por Deus, porque ele não permitiu que o seu coração se exaltasse. Ele tinha muitos amigos, ele tinha muitos conhecidos, ele tinha um exército, que era o exército de Senaqueribe, tentando destruir tudo aquilo que ele fizera. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos vendo hoje acontecendo em nosso país, nós vemos contado na história do rei Ezequias. Tudo aquilo. O rei Ezequias, ele tentava andar direito, ele tinha suas igrejas, né, seus templos onde era adorado ao Deus vivo, mas ao mesmo tempo ele tinha o povo idólatra em volta que queria destruir a verdadeira religião, o verdadeiro confraternizar-se com Deus. O povo religioso, o povo idólatra, queria destruir aquilo porque via que Deus era com Ezequias. Deus estava com Ezequias o tempo todo, Deus andava com Ezequias, Deus mostrava para Ezequias tudo o que ele deveria fazer. E ele fez. Notem que Ezequias foi ao trono com 25 anos de idade e reinou 29 anos. Ou seja, perto de 60 anos, ele ainda estava no trono e ele foi um homem que teve próspero o seu reinado. Ele teve um reinado próspero. Por quê? Porque conforme diz, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve nenhum rei semelhante a ele entre todos os que reinaram em Judá. Tá? Nem antes dele, nem depois dele, porque ele estava firme. E é assim que nós devemos proceder, assim que nós devemos andar de forma tal que quando nós nos levantemos, a própria palavra testifique a nosso respeito. A própria palavra nos mostre o quanto temos andado em aliança com o Senhor, o quanto temos andado de forma tal que as nações que temem ao Deus vivo temerão à tua frente, porque saberão que contigo está o que é forte, contigo que está o que é poderoso. Não adianta vir um exército poderoso, um exército forte, um exército cheio de homens e dinheiro e cavalos, porque esse exército não vai vencer. Muito maior é o que está conosco do que aqueles que está com o exército inimigo. Tá? Por quê? Porque não adianta, quem não confia no Senhor não vai ter quem os livre. Tá? Porque somente nós que confiamos no Deus vivo, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, é que temos quem nos livre das mãos do inimigo. Então não adianta o inimigo bater o pé, o inimigo tentar, o inimigo fazer com que as coisas aconteçam, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Deus será muito mais forte e poderoso em nossas vidas do que o inimigo quer fazer em nossas vidas. Isso fica um alerta para o que nosso país está vivendo, porque bem sabemos que esse povo todo que está contrário à nossa fé, o povo comunista, está destruindo igrejas, estão destruindo a nossa fé, mas nós sabemos que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Portanto, tenhamos certeza
que o nosso Deus, a quem nós tememos, ele nos livrará das mãos de todos os nossos inimigos, porque isso está escrito, que nós temeremos a Deus, porque ele nos livrará das mãos de todos os nossos inimigos. E, além disso, nós sabemos que nós devemos manter a nossa posição, porque nós só manteremos essa posição se a nossa fé não desfalecer. Lucas 22, capítulo 32, e a palavra que diz: mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Segundo a Reis, capítulo 17, versículo 39. Um grande abraço, que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure em nome de Jesus. Amém e amém.